Olá, prezado aluno, prezada aluna, tutores, todos aqueles que nos acompanham. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Administração Financeira e Orçamentária. Hoje, aula número 5, com o tema Orçamento na Prática 1. Essa é a quinta aula da disciplina de Administração Financeira e Orçamentária e hoje eu, professor Renato Silva, vou acompanhar e vou ministrar essa aula e a próxima aula complementando aí aquilo que vocês já estudaram até aqui com o professor Wellington. Então, vocês já tiveram ao longo das últimas aulas todo um conteúdo acerca da disciplina de Administração Financeira e Orçamentária. E nesta aula e na próxima aula, eu, professor Renato, vou trabalhar com você a execução de um orçamento na prática. São duas aulas muito interessantes que vão reforçar todo o conteúdo que você estudou até agora. Vamos trazer diversos conceitos, aplicabilidade e vamos elaborar um orçamento na prática, trazendo todos aqueles conceitos que você já estudou até agora e um case na qual eu trouxe nessa aula e vamos trabalhar na aula de hoje e também na próxima aula dentro de uma contextualização de uma empresa prestadora de serviços. Então, meu objetivo, a partir dessa aula, é trazer para você, então, este conhecimento adquirido até aqui e reforçar em um estudo de caso bem interessante que nós vamos trabalhar nessa e na próxima aula. Então, dada essa contextualização, o objetivo nosso é que você compreenda todo o processo de elaboração e execução de um orçamento. O orçamento, ele é um ponto fundamental de qualquer empresa, de qualquer organização. Pois a partir do orçamento, nós vamos conseguir definir, delinear toda a questão financeira e estratégica de uma organização. Por quê? Porque toda empresa, ela precisa de um ponto básico de início que advém do seu planejamento estratégico. O planejamento estratégico ele é muito importante porque ali a empresa ela vai direcionar as suas diretrizes, as suas ações para os próximos períodos. Ou seja, a empresa vai definir os seus pilares ali na missão, visão e valores, ela vai fazer uma análise de ambiente interno e externo na análise SWOT e a partir disso ela vai traçar o quê? Metas, objetivos, para quê? Para que ela possa ter vantagem competitiva no mercado, vendo e observando quais são os melhores caminhos. Para complementar essa análise do planejamento é que vem o orçamento. O orçamento financeiro ele é muito importante, pois o orçamento financeiro ele que vem dar os recursos necessários para o cumprimento aqui do planejamento estratégico. Então toda empresa, toda organização, ela necessita ter um planejamento orçamentário. Pois se uma organização ela busca um processo de expansão dentro do seu planejamento estratégico, este orçamento financeiro ele deve compor e deve atender esse projeto de expansão. Então, quando a gente fala do orçamento, ele é fundamental para toda organização, pois é a partir do orçamento que o gestor financeiro, o administrador, o contador, o economista, ele vai ter o direcionamento dos recursos da organização. E não é só elaborar o planejamento financeiro, é também fazer o que? A execução, o controle deste orçamento, que é muito importante também. Então, além de saber elaborar o orçamento, é importante que você, futuro gestor administrador, você também saiba fazer a execução deste orçamento, ou seja, se na prática ele se realiza. E isso é muito importante, principalmente nos dias atuais. Hoje, qualquer empresa, seja uma micro, uma pequena, uma multinacional, ela tem que fazer um processo orçamentário, pois os recursos nós sabemos que são escassos, nós temos um cenário econômico muitas vezes adverso, uma concorrência muito forte e é necessário que essa empresa ela tenha base econômica, financeira para sobreviver nesse mercado e o orçamento ele é fundamental neste processo. Então, meu objetivo, então, a partir dessa aula é te apresentar como a gente vai elaborar este orçamento. Bom, nas 4 aulas anteriores que você estudou com o professor Wellington, você acompanhou o livro da disciplina, o KLS 2.0. Então, você acompanhou as situações problemas, você resolveu diversas situações problemas e assim você cumpriu também essa parte da disciplina.
Na aula 5 e 6, ela não consta no livro da disciplina, tudo bem? A aula 5 e 6 é um material complementar na qual nós trouxemos aqui nesses slides, na qual você vai acompanhar, tudo bem? Então, nos slides é que estão esse material da disciplina, né, de Administração Financeira e Orçamentária, mas nas aulas 5 e 6 não está no livro. Porém, é o mesmo raciocínio, a gente vai trabalhar também o planejamento financeiro orçamentário. Só que uma diferença. No livro da disciplina, a gente trabalhou muito com empresas voltadas para o setor industrial. Dentro desta aula de hoje e da próxima, que é um case único que nós vamos trabalhar, eu vou trazer um case de uma empresa prestadora de serviços. Por quê? Hoje, quase 70% das empresas hoje no Brasil são prestadoras de serviços. Então, ela está bem dentro da nossa realidade, da sua realidade. Aí, lá no seu trabalho, na empresa na qual você quer abrir, ou em qualquer conhecimento ali que você está absorvendo para você colocar em prática. E muitas vezes é uma empresa prestadora de serviços, tudo bem? Esse, então, vai ser o escopo da aula de hoje e da próxima aula, tudo bem? Vamos ao quadro que eu quero te apresentar quais são os objetivos desta aula. O primeiro objetivo é compreender a importância do orçamento de vendas. Por que o orçamento de vendas, professor? Porque o orçamento de vendas é o ponto de partida do orçamento empresarial, você deve saber disso. E aí nós vamos ver os métodos a utilizar, como devemos elaborar um orçamento de vendas. Tudo começa pelo orçamento de vendas. Depois nós precisamos fazer o orçamento de mão de obra direta e custos indiretos, tudo bem? Então, dentro da nossa aula, nós vamos trabalhar com esses custos. Quais são as classificações e o que é a mão de obra direta, custos indiretos, dentro do nosso case. Vamos trabalhar a verificar a aplicação do orçamento de despesas administrativas e de vendas, tudo bem? Ou seja, existe diferença aqui entre custos e despesas. Isso é importante que a gente tenha clara essa distinção entre custos e despesas para fazer o orçamento. E também identificar os investimentos no imobilizado e o orçamento dos custos dos serviços prestados. Olha só, notem que aqui os nossos objetivos são bastante práticos. Então, o objetivo desta aula é promover em você a capacidade para projetar as vendas, custos, despesas, além de prever também os demais gastos para a operacionalização do negócio, utilizando para isso os métodos para o desenvolvimento dos cálculos necessários. Então, todas essas informações aqui você vai encontrar nessa aula e eu vou trazer essas informações. Por quê? Com as informações da aula de hoje, que eu vou iniciar para fazer o orçamento dessa empresa, na aula que vem, na aula 6, eu vou desenvolver o orçamento do fluxo de caixa, da DRE e do balanço patrimonial, tudo bem? Então, na aula de hoje eu começo a elaborar o orçamento, vou falar de orçamento de vendas, de custos, de despesas. Esse é o primeiro passo, então hoje nós vamos começar com o processo de elaboração deste orçamento. Vamos falar de custos, de despesas, orçamento de vendas, de investimento. E na próxima aula, nós vamos avançar e aí nós vamos falar do orçamento, aí já falando de uma DRE, de um balanço patrimonial, de um fluxo de caixa. Então, a gente vai fazer toda a elaboração de um orçamento, fechando em todos esses aspectos que são muito importantes para o nosso conhecimento, tudo bem? Então, a partir de agora, nós vamos começar o nosso estudo com uma série de informações. Eu peço que você preste bem atenção, pois a partir dessas informações que eu vou trazer ao longo da aula, nós vamos construir este orçamento. Caso você tiver alguma dúvida, vá enviando aí, nós vamos ter um momento de pergunta lá no meio da aula, tudo bem? Você pode enviar as suas dúvidas e depois no final da aula também nós temos um outro momento de perguntas, tudo bem? Então vamos ao quadro conhecer esta empresa que nós vamos trabalhar. Muito bem, nós vamos trabalhar a empresa de serviços Games Limitada. Esse é o estudo de caso, essa é a empresa que nós vamos trabalhar nesta aula e na próxima aula. Então, o objetivo nosso aqui é elaborar o orçamento da Games Limitados, tudo bem? Quem que é a Games? Ela é uma empresa que presta um determinado tipo de serviços, é uma empresa prestadora de serviços. E um sistema de orçamento foi introduzido com o objetivo de levar a empresa a níveis de
lucratividade mais elevado. Olha só que interessante. Então, nós vamos pegar os dados orçamentários dessa empresa. Então, a gente vai trabalhar com dados fictícios. Então, eu vou pegar os dados orçamentários dessa empresa para o ano de 2015 e vou fazer as projeções, ou seja, eu vou elaborar um orçamento aqui junto com você para o ano de 2016, tudo bem? Então, nessa primeira aula, vamos elaborar o orçamento de vendas, o orçamento de mão de obra, o orçamento de custos indiretos, o orçamento de despesas. Eu vou elaborar com você o orçamento de investimentos não imobilizados. E essas informações vão ser muito importantes para a elaboração dessa peça orçamentária da empresa para o ano de 2016, tudo bem? Então, essa é a próxima aula, elas vão se complementar. Antes disso, eu quero destacar um ponto importante, que é o objetivo deste orçamento. Você viu ali que o objetivo da Games Limitada é ter níveis mais elevados de lucratividade. Parece simples, mas isso é muito importante. Por quê? Sempre quando um gestor financeiro, um administrador, um economista for elaborar um orçamento, a primeira coisa que ele tem que pensar, que eu tenho que pensar, é o seguinte: qual é o objetivo deste orçamento? Por que estou elaborando este orçamento? E aí também vem aquela parte inicial do planejamento estratégico. Para onde minha empresa ela quer chegar? Quais são as metas e objetivos estratégicos da minha organização para o próximo período? Esse fato é muito importante, porque é com base nestes objetivos da organização e do diagnóstico financeiro que eu tenho da minha empresa hoje, é que eu vou definir aí o quê? O orçamento para o próximo período. Hoje, por exemplo, nós estamos em 2018, já final de outubro, já chegando o final do ano. Normalmente as empresas já começam a discutir o seu orçamento para o próximo ano de 2019. Então as organizações elas já começam e têm uma ideia daquilo que ela busca em 2019, seus objetivos, o que ela vai buscar no mercado em termos de lucratividade, de liquidez, redução de gastos. E a organização, então, ela com base nesses objetivos começa a elaborar o seu orçamento para um ano, por exemplo, 2019. Aí você elabora um orçamento anual. Pode-se elaborar um orçamento semestral, pode-se elaborar um orçamento trimestral, isso aí é de critério da organização. Mas sempre quando vai iniciar um exercício, no caso 2019, a empresa no exercício anterior, no caso 2018, ela já começa a preparar o quê? Este orçamento. No nosso caso aqui, nós estamos trabalhando com o ano de 2015 e 2016. Então, eu tenho o ano de 2015 da empresa, da Games Limitada, uma empresa prestadora de serviços. Eu tenho esses dados já consolidados, que é um diagnóstico da empresa que eu tenho que fazer. Não tem como eu fazer um orçamento sem eu saber a realidade financeira da minha empresa, senão fica um diagnóstico furado, um orçamento furado. E aí eu vou elaborar o 2016, um orçamento, para 2016, tá? Com base nesse diagnóstico que eu tenho. Isso é muito importante. E assim eu tenho que ter um objetivo. Por exemplo, da nossa empresa aqui, ela quer níveis de lucratividade mais alto. Se a minha empresa quer níveis de lucratividade mais alto, quais serão então as estratégias, os prazos, os procedimentos para que se concretize de fato esses níveis de lucratividade mais alto? Essa empresa ela quer então reduzir os seus custos? Ela reduzindo os seus custos, obviamente, ela pode aumentar a sua lucratividade. Como ela vai fazer isso? Reduzindo despesas da área administrativa, do chão de fábrica, aumentando a produtividade, melhorando a prestação de serviço, melhorando o marketing. Então, quais são as estratégias? E de acordo com essas estratégias, eu vou fornecer os recursos necessários para que se cumpra esse orçamento. Tudo bem? Essa é a ideia. Então, o objetivo ele é muito importante, ele é fundamental. Eu defino, então, qual é o objetivo deste orçamento. Por quê? Se eu não tenho um objetivo claro, como diz, né? Se eu não tenho uma meta, qualquer caminho me serve. Isso não deve ser aplicado em nenhuma empresa.
Então, primeiramente, qual é o objetivo do orçamento? Da Games, o objetivo é ter níveis de lucratividade mais elevados. E nós vamos tentar, então, lá no final da próxima aula, vamos tentar observar se realmente esse orçamento ele vai se concretizar. Ou seja, a empresa ela vai ter níveis de lucratividade mais alto. Esse é o objetivo do orçamento que nós vamos elaborar. E você, quando for trabalhar com orçamento, antes de iniciar, pense, qual é o objetivo da minha empresa? Qual é o objetivo do plano estratégico? Qual é o objetivo deste orçamento? É reduzir custos? Por exemplo, uma força competitiva de Porter, ser líder em custo, diminuir custos. Então, eu preciso diminuir custos, aumentar a produtividade, ter economias de escala para diminuir o meu custo médio. Então, eu tenho que ver como concretizar esse objetivo dentro do orçamento da minha organização. Só que, para a gente começar, todo orçamento, como eu disse, a gente parte do diagnóstico. Então, eu tenho um diagnóstico deste orçamento, que é a minha realidade hoje, tudo bem? Então, eu tenho uma realidade e a partir dessa realidade eu faço a projeção orçamentária. No caso da Games, eu tenho aqui então os dados de 2015, está terminando o ano de 2015, eu tenho os dados de 2015 e com base desses dados de 2015 eu vou elaborar o orçamento para o ano de 2016, tudo bem? Compreendeu? Então eu vou apresentar para você aqui os dados em 31 de dezembro de 2015 da Games. 31 de dezembro de 2015, que é o diagnóstico financeiro, a realidade da empresa em 31 de dezembro de 2015, que é quando termina o exercício de 2015. E a partir dali, desses dados, nós elaboramos para o ano de 2016. Tudo bem? Então vamos ao quadro que eu quero te apresentar. Olha só, veja comigo então essa DRE, esse demonstrativo de resultado. Como você pode perceber, para o ano de 2015, no dia 31 de dezembro, essa é a DRE consolidada, é o diagnóstico financeiro dessa empresa para o ano. Você vê que tem vendas de serviços aqui, R$50 mil. Se deduzir os impostos sobre vendas, 10%, então eu deduzo 5 mil. Eu tenho as vendas líquidas, deduzidas dos impostos. Então, esse foi o valor de venda da Games, o que ela faturou em 2015, tudo bem? Durante esse período. 100% aqui das vendas da empresa, deduzido os impostos. Aí nós vamos tirar o custo dos serviços prestados no valor de 30 mil. Eu vou chegar no lucro bruto dessa empresa no ano de 2015, que foi de R$15 mil. Eu vou deduzir agora as despesas administrativas e de vendas no valor de R$9 mil. Eu vou deduzir esse valor e eu vou chegar no lucro antes do imposto de renda no valor de R$6 mil, o famoso LAIR, lucro antes do imposto de renda. Esse lucro antes do imposto de renda, então, eu tenho que deduzir o imposto de renda, que no nosso caso é de 15%. Então, o imposto de renda desse período aqui de R$900, eu tenho um lucro líquido aqui de R$5.100 para essa empresa nesse período, o que corresponde a 11% da sua venda líquida. Tudo bem? Então, da venda líquida dessa empresa, ela obteve um lucro líquido aqui de 11%. Mas por que eu preciso dessas informações, professor? Olha, eu vou elaborar o orçamento de 2016 e eu preciso pegar algumas informações que advêm dessa DRE do ano de 2015. Tudo bem? E qual é o objetivo desse orçamento? É obter níveis de lucratividade maior. Tá? Por isso é importante compreender qual a situação da empresa hoje. Então, a gente está pegando esses dados, vamos dizer aqui 31 de dezembro de 2015, tudo bem? Se a intenção da empresa Games é aumentar a sua lucratividade, então temos que partir dessa situação, desse valor atual de 11%. Será que se a empresa seguir um novo orçamento, com novas projeções de receitas, trabalhando todas as planilhas e demonstrações, será que a Games ela vai conseguir ter uma lucratividade maior? Essa é a pergunta e isso que nós vamos tentar resolver. Então, essa aqui é a DRE, é o diagnóstico dessa empresa. Eu também tenho aqui o balanço patrimonial da Games para o ano de 2015.
é muito importante que você entenda essa composição, tanto da DRE, tanto do balanço patrimonial, pois são importantíssimos para a construção do orçamento empresarial. O que temos aqui no balanço? Nós temos o ativo, que representa meus bens e direitos, tudo aquilo que a empresa tem como bens e direitos, são aplicações de recursos no curto prazo, que compõe o ativo circulante, ou de longo prazo, que compõe aqui o ativo não circulante. Temos do lado aqui também o passivo e temos o patrimônio líquido, que são as origens dos recursos e obrigações. Temos aqui as obrigações que também são chamados de recursos de terceiros, representados pelo passivo circulante, significa que esse capital circula pela empresa no período de 12 meses. Poderíamos ter também aqui o passivo não circulante, que seriam as obrigações de longo prazo, seriam capitais de terceiros que a empresa tem como dívida a longo prazo. É o caso de empréstimos e financiamentos. Porém, para fins didáticos, nós não vamos considerá-los aqui para o nosso exemplo, somente o passivo circulante. Além dessas origens representadas por recursos de terceiros, ainda tem uma segunda fonte de recursos que representa aqui, então, o patrimônio líquido. São as fontes oriundas dos sócios e dos lucros da empresa acumulada. Então, tudo aquilo que você tem que saber que foi aplicado aqui no ativo teve como origem os recursos de terceiros, ou seja, ou veio do passivo ou veio do patrimônio líquido, tudo bem? Bom, vamos entender melhor essas informações. Eu tenho aqui as disponibilidades no valor de R$ 1.200. Então, a Games Limitada, em 31 de dezembro de 2015, no seu balanço patrimonial, na conta de disponibilidades, ela tem R$ 1.200. É exatamente o valor que ela fechou o seu fluxo de caixa em 31 de dezembro de 2015. Esse valor foi o que sobrou no caixa da empresa no último ano de 2015. É o que a empresa tem em caixa para o ano de 2016, tudo bem? A empresa também tem clientes. Quando você lê clientes no balanço patrimonial, significa que a empresa tem a receber aqui R$ 7.500 de clientes no ano de 2016. Ela tem que receber este valor que ficou pendente para receber. Lembrando que a nossa empresa ela recebe aqui uma parcela da venda à vista e a outra parcela no próximo trimestre. Mas fique tranquilo que isso vai ficar mais claro na próxima aula quando formos trabalhar com o fluxo de caixa, tá? Eu tenho aqui no ativo não circulante o imobilizado. O que é imobilizado, professor? Imobilizado é o conjunto de bens e direitos tangíveis utilizados na consecução de atividades fins da entidade, tais como imóveis, móveis e utensílios, instalações, máquinas, equipamentos, veículos, tudo isso compõe imobilizado. Eu tenho também a depreciação. A depreciação acumulada aqui é a perda de valor de um bem por seu uso, desgaste, obsolescência, é aqui do imobilizado. Então, na soma do ativo, deve subtrair o valor da depreciação. Você pode ver que é negativo, está entre parênteses os 10.800. Por quê? Porque ele é custo que incorre pela perda de valor do imobilizado ao longo do tempo, que reduz o valor total do imobilizado. Por isso, devemos subtrair. Então, somando, nós temos um valor total de 82.900. Esse é o total do ativo da Games Limitadas em 31 de dezembro de 2015. Eu fiz o meu diagnóstico, tudo bem? Ao lado do passivo, eu tenho credores diversos, ou seja, fornecedores. A empresa ela comprou, mas ainda não pagou os fornecedores. Ele só vai desaparecer do balanço quando a empresa efetuar os pagamentos. Então, a empresa ela ainda tem que pagar no ano de 2016 R$ 1.500 de credores. Eu tenho impostos sobre vendas a pagar no total de R$ 500. Ou seja, significa que para o ano de 2015 esse valor ele não foi pago. No caso da empresa Games, a empresa ela paga o imposto no primeiro trimestre de 2016 e deverá constar na projeção de fluxo de caixa de 2016 que vamos estudar na próxima aula. Então fique bem tranquilo quanto a isso. Eu tenho imposto de renda a pagar. De onde saiu esse imposto de renda a pagar, professor? Ele saiu da DRE aqui, ó. Olha aqui a DRE, nós temos o imposto de renda a pagar, R$ 900 aqui, não é verdade? Só que esse imposto ele só vai ser pago em 2016, tudo bem?
Por isso que ele está como passivo circulante, ele vai ser pago no próximo ano, ele tem que constar aqui no balanço. Imposto de renda a pagar, R$900. E ele vai constar na projeção de fluxo de caixa esse pagamento. E eu tenho o capital social. Capital social é o poder financeiro de uma empresa, é o montante investido pelos sócios quando o negócio ainda estava no início das suas atividades, no valor de 70 mil. E lucros acumulados, ou seja, lucros de períodos anteriores que essa empresa tem, que ela formou esse capital. E esse valor ele deve ser sempre considerado. E assim nós temos um total do passivo também de 82.900. Então a gente sabe que passivo e ativo tem que ser igual, meta das partidas dobradas. Ou seja, se eu tenho a origem do recurso, eu tenho que ter a sua fonte de financiamento, tudo bem? Então sempre quando eu for elaborar um orçamento, eu parto aí da DRE e do balanço patrimonial no final deste exercício, tudo bem? Que no caso é o de 2015, exercício de 2015. Bom, dadas essas informações, eu posso fazer uma análise do retorno do PL, que é uma análise aqui de 2015, né, que são os dados. O que é o PL? É o retorno do patrimônio líquido da empresa. Ou seja, eu pego o lucro líquido que eu tenho lá na DRE e divido pelo patrimônio líquido que eu tenho no balanço patrimonial. Olha só, o lucro líquido em 2015, ao término de 2015, foi de 5.100 e o meu patrimônio líquido é de 80 mil. Da onde saiu esse 80 mil, professor? É só pegar a soma do capital social, 70 mil, e do lucro acumulado, 10 mil. 80 mil, né? 70 mil mais 10 mil, 80 mil. Então, eu tenho um valor de 80 mil. Pego 5.100 dividido por 80 mil, vou ter um valor de 6,37%. O que significa? Significa que o patrimônio alocado nessa empresa, seja por capital social ou por lucro acumulado, está me dando um retorno de 6,37% ao ano sobre aquilo que eu investi. Tudo bem? E aí eu posso fazer um outro cálculo. 100 dividido por 6,37, 15,69 ou 16 anos. Ou seja, se a empresa me der sempre um retorno de 6,37% ao ano, quer dizer que o capital que eu investi nessa organização, ela vai me retornar em 16 anos. Ela me leva a 16 anos. E a gente sabe que esse período é um período um pouco longo aqui para aquilo que nós estamos propondo. Logo que a empresa ela busca ter um nível aí de lucratividade mais elevado. Então, olha só, nós temos o case da Games, pegamos a DRE e o balanço patrimonial para o ano de 2015, ao término do período. Por quê? Porque eu preciso desse diagnóstico financeiro, entender minha realidade financeira agora, ao término do exercício, né, para começar a fazer novas projeções para o próximo período, no caso, para o ano de 2016. Tudo bem? E a partir de agora, eu vou começar a elaborar o orçamento para essa empresa para o ano de 2016, tudo bem? Então, até aqui na aula, fiz uma introdução dos conceitos, falei da Game, que é uma empresa prestadora de serviço, mostrei a DRE e o balanço patrimonial da Game para você, e a partir de agora, vou elaborar o orçamento dela para o ano de 2016. Começo agora e vou terminar somente na próxima aula. Vamos fazer um pedaço dela hoje e terminamos na próxima aula. Por isso é importante você prestar bem atenção para você não perder nada nesse processo de elaboração orçamentária, tudo bem? Então vamos ao quadro que a gente vai começar agora com o orçamento de vendas, que é o passo inicial. Então, sempre quando vamos começar um orçamento, você sabe, você já aprendeu lá na aula com o professor Wellington, o orçamento de vendas, ele é o pontapé inicial para a elaboração do orçamento. O orçamento de venda é o mais importante de todos. Porque o orçamento de vendas, ele reflete o que? As vendas projetadas, esperadas para um determinado período orçamentário. Tipicamente, as informações são fornecidas em valor monetário, que é o orçamento de vendas propriamente dito. E ele é o alicerce para os demais orçamentos. Mas aí você vai me perguntar, mas
como que todo o processo orçamentário poderá depender apenas do orçamento de vendas? A resposta é simples. O orçamento de vendas é o início de todo o processo orçamentário, pois a partir dele você irá projetar a produção e os seus gastos, ela relacionada, as suas despesas, e assim você vai ter os seus custos de produção, de mão de obra direta, de custos indiretos, de investimentos. Então, a partir do orçamento de vendas, você vai construir todas as demais informações, todas as demais peças orçamentárias. E ela está intimamente ligada à área de marketing. Por quê? Quanto mais uma empresa investe em marketing, propaganda, comunicação, mais o setor comercial da empresa espera que ela vai vender. E se ela espera que vai vender, obviamente o seu orçamento de vendas é maior. Tudo bem? E é praticamente impossível dissociar o orçamento de venda dos objetivos e metas que a empresa planeja para o futuro. É aquilo que eu frisei no começo da aula. Você não pode ter uma análise, um planejamento de expansão, um planejamento estratégico para a sua empresa de expansão e crescimento, e isso não estiver claro no seu orçamento de vendas. Por quê? Se eu quero que minha empresa expanda, eu tenho uma visão de crescimento e vou ter ações estratégicas para isso, então isso tem que aparecer também no meu orçamento de vendas. Ou seja, eu quero que minhas vendas aumentem, pois isso faz parte do meu plano estratégico. Então ela está muito ligado ao plano estratégico da organização. E antes de construí-lo, é preciso que ele reconheça também a existência de forças externas, forças essas que muitas vezes elas podem atrapalhar o processo de elaboração do orçamento de vendas, tanto forças internas quanto forças externas. Então, o orçamento de vendas eu posso afirmar com certeza, com alguém que já elabora muitos orçamentos, como eu já fiz em muitas empresas, que é necessário, importantíssimo, ter muita coerência na elaboração do orçamento de vendas. Porque se você errar, fizer uma projeção, vamos dizer assim, no nosso modo de dizer, furada, um orçamento de vendas furada, todas as suas peças orçamentárias vão estar furadas. Ou seja, se você fazer uma projeção de venda muito elevada, você pode fazer uma projeção de custos de produção muito elevada, de despesas muito elevada, e isso vai corroer toda a elaboração do seu orçamento, a sua lucratividade no final, porque você errou na projeção. Ou também pode acontecer o contrário, você faz uma projeção baixa das vendas, e durante o exercício você tiver um boom das vendas, uma elevação, e você não ter recurso suficiente de capital de giro para financiar suas vendas, a sua mão de obra, as suas despesas, os seus custos, o seu capital de giro, e aí você também vai ter problemas, mesmo vendendo muito. Por quê? Você não esperava isso e não tem recurso para financiar esse aumento das vendas. Olha só a importância de fazer um orçamento de vendas robusto. Tudo bem? Então, o primeiro passo é importantíssimo, ter clareza e conhecimento na hora de elaborar o orçamento de vendas. Você me pergunta, professor, mas como que eu elaboro um orçamento de vendas? Olha, existem algumas técnicas essas que vão te ajudar a elaborar esse orçamento. E você estudou isso ao longo dessa disciplina já com o professor Wellington. Eu trouxe na Câmara de Documentos, agora, que a gente pode relembrar alguns pontos importantes para métodos aqui de previsão de vendas. Inclusive é um trecho que eu retirei do seu livro. Existem métodos não estatísticos de previsão de venda, como combinação de opiniões de supervisores da divisão de vendas e combinação das opiniões dos executivos, ou seja, de acordo com experiências dos diretores, elaboram um orçamento. Pode ser por métodos estatísticos, fazer essa projeção orçamentária de vendas. Método do ritmo econômico, ou seja, analisando tendências. Método de sequências clínicas por meio de análise de correlação entre a econometria e análises históricas especiais. Aí você pode usar média móvel. Inclusive você já estudou na sua disciplina, olhar dados históricos, analisar a sazonalidade, períodos que a empresa vende mais, vende menos. Por exemplo, final do ano vende mais, começo do ano vende menos, e aí você vai fazer uma projeção de vendas. Finalidades específicas, ou seja, por exemplo, análise da indústria, análise de linhas de produtos, análise de usos finais de produtos, que isso é uma análise mais de mercado.
e combinação dos métodos anteriores. Isso é muito importante. Além de fazer a previsão, que é muito importante, você tem que entender que existem fatores internos e externos que vão aí impactar positivamente ou negativamente no seu orçamento de vendas, que é responsabilidade do gestor a saber. Fatores internos, tais como capacidade produtiva. Eu não posso projetar, vender ou produzir acima do que minha empresa pode produzir. A estrutura administrativa, se eu tenho pessoas que suportam esse aumento de produção. Habilidades das pessoas da minha equipe, seja desde fabricação, prestação de serviço e processos gerenciais. E recursos financeiros, para financiar o meu crescimento. Fatores externos também devem ser levados em consideração, como a demanda do mercado, os custos para distribuir o meu produto, se for o caso, políticas de fornecedores, pois fornecedores, se eu dependo de fornecedores, eu posso ter problemas com fornecedores caso tiver reajustes de preços, mudanças de logísticas e principalmente concorrentes, né? Às vezes eu não espero que no próximo ano vai entrar um concorrente, entra um concorrente forte no mercado e eu perco vendas. E aí vai desestruturar todo o meu orçamento. Inclusive isso, então, eu tenho que estar ciente do que pode acontecer e ocorrer na minha organização. São alguns pontos aqui que a gente deve levar em consideração e conforme, inclusive, vocês já devem ter estudado, e a gente sempre quando vai elaborar um orçamento, além de ver esses métodos para elaboração de previsão e saber de fatores externos e internos que podem afetar nosso orçamento de vendas, é importante que quando a gente elabora um orçamento, a gente elabora um orçamento para 3 cenários. Então, a gente elabora normalmente 3 peças orçamentárias. Uma com cenário neutro, ou seja, vai continuar dentro daquilo que a empresa já tem como vendas, ou seja, não vai subir nem diminuir suas vendas, nem seus custos, vai manter um ritmo estável, um orçamento neutro. Eu posso fazer um orçamento positivo, uma projeção positiva, na qual eu vou ter possibilidade de crescimento de venda ou redução de gastos. Isso é um orçamento positivo. Recuperação da economia. A economia vai crescer em 2019. Então, eu tenho a perspectiva que eu vou vender mais, eu vou conseguir diminuir os custos. Então, eu faço um cenário positivo e faço um orçamento mais positivo, ou seja, com perspectiva de crescimento de venda. Tá? Eu faço uma projeção. Quando eu estou falando de orçamento, é tudo projeção, tá? Viu, pessoal? Eu acredito que você já entendeu bem isso. São projeções, não quer dizer que vai acontecer. O orçamento é um direcionador, tudo bem? Um direcionador financeiro. E eu posso fazer um negativo também, ou seja, eu não tenho perspectiva muito boa, o meu mercado está complicado, está entrando concorrente, os custos estão aumentando, eu acredito que eu vou ter mais baixas nas vendas devido à sazonalidade, ou algum acontecimento que eu acredito que pode afetar meu mercado, e aí eu faço o que? Um orçamento mais negativo, com uma previsão de vendas menores, aí eu já vou ter que me adequar a esses custos, que podem ser maiores. Então, normalmente, o gestor ele elabora 3 orçamentos, um neutro, positivo e um pessimista. Por quê, professor? Porque, como eu acabei de citar, é previsão. E previsão, a gente, como o nome fala, a gente está prevendo algo, mas a gente não tem bola de cristal. Pode ser que a gente acerte, pode ser que a gente erre. Então, quando a gente faz 3 possíveis cenários, eu estou elaborando um orçamento que vai cobrir tanto uma possibilidade positiva, uma negativa e uma neutra. Quer dizer, se acontecer algo ruim, eu estou preparado, porque eu fiz um orçamento já me preparando para um cenário pessimista. Então, eu já tenho ações estratégicas, eu já tenho um plano B para sair dessa situação, porque eu previ lá no começo do ano, quando eu elaborei meu orçamento. Se eu coloquei um cenário neutro e lá no dia a dia, ao longo de 2019, na execução orçamentária, que eu tenho que fazer o quê? O controle e a revisão constante desse orçamento ao longo do período, né, do ano de 2019, eu posso observar o seguinte: olha, eu estou num cenário neutro. Então, meu orçamento neutro, ele está se concretizando ao longo do ano. Estou preparado para essa situação. E também um cenário pessimista. As vendas estão aumentando, os gastos estão diminuindo, está tendo uma lucratividade bacana e você também já tem um orçamento preparado para isso. Por exemplo, no orçamento positivo, se minhas vendas aumentarem, eu vou fazer um investimento, eu vou comprar uma máquina nova, vai melhorar. Agora, se for um cenário negativo, que fosse concretizando ao longo do ano, eu não vou comprar essa máquina porque eu não vou ter recurso. Então, você tem ações a serem tomadas de acordo com o seu
orçamento. Por isso que é importante elaborar aí para 3 cenários. Para a nossa aula, eu vou elaborar um cenário só para fins didáticos, senão a gente precisaria de 10 aulas para fazer isso, que fica mais complexo. Mas eu vou elaborar um orçamento base, vamos dizer assim, um orçamento mais otimista para essa empresa da Games Limitada. Então, eu vou trabalhar uma peça orçamentária só. Mas, na prática, você pode elaborar essas 3, que é bem interessante. Tudo bem? Vamos voltar ao quadro, que eu vou mostrar para você a projeção de vendas, então, da Games. A Games fez essa projeção de venda de serviços para a empresa para o próximo ano, para o ano de 2016. Então, a gente somos os gestores dessa empresa. Nós fizemos uma projeção, sabemos que o serviço prestado por essa empresa tem um valor, um preço de R$20. Todo serviço que a Games presta tem um valor de R$20, imposto sobre vendas de 10%, e nós vamos fazer um orçamento em trimestres, tudo bem? Então, para o primeiro trimestre, a projeção de vendas é de 700 serviços prestados. Segundo trimestre, a projeção é de 900 serviços prestados. Terceiro trimestre, 500 serviços prestados. E quarto trimestre, 800 serviços prestados. Isso aqui para o ano de 2016. É uma previsão de vendas que a empresa fez para este período. Tudo bem? O nosso orçamento está dividido em trimestres. Tudo bem? Bom, agora que a gente tem o preço de venda do nosso produto e a previsão de vendas de serviços prestados, a gente consegue fazer aí uma projeção de receita. Primeiro trimestre, projeção de 700 serviços prestados. A um preço unitário de 20, então eu vou ter uma receita de R$14.000. 10% de imposto sobre venda, vou pagar R$1.400 de imposto. No segundo trimestre, minha projeção é de 900 serviços, a um preço de 20, ter um faturamento de 18.000, 10% de imposto, 10% de imposto, 1.800. Terceiro trimestre, projeção de 500 serviços prestados, preço de 20, faturamento de 10, vou pagar R$1.000 de imposto. Quarto trimestre, projeção de 800 serviços prestados, a um preço de R$20, faturamento de 16.000, vou pagar R$1.600 de imposto, tudo bem? Muito bem. Para o ano de 2016, o faturamento projetado para o ano de 2016 é de R$58.000 e os impostos sobre vendas de 5.800, logo que é 10% sobre o serviço prestado. Muito bem, aqui é um orçamento que eu fiz de venda. Isso aqui é uma projeção de regime de competência, tudo bem? Não quer dizer que ao término do ano de 2016 eu vou ter todo esse dinheiro em caixa, eu vou ter esse lucro extraordinário. Isso aqui é um regime de competência, isso aqui é uma previsão. Para saber o comportamento do dinheiro no caixa, aí eu tenho que saber se esses R$14.000 aqui que eu vendo no primeiro trimestre, eu recebo tudo à vista, se eu vou vender parcelado, tudo bem? Tudo isso ainda vai contar. Isso aqui é um regime de competência, ou seja, uma projeção. Não quer dizer que eu vou receber, é uma projeção de que eu vou realizar esta projeção, que eu vou realizar essas vendas. Tudo bem? Agora tem uma atividade, 2 minutinhos para você pensar. Qual a importância do orçamento de vendas para a execução orçamentária? 2 minutinhos, o professor vai tomar uma água, já eu volto comentando essa atividade. Se você tiver uma contribuição, nos mande, já eu retorno e continuamos a aula. Drifting apart like two sheets of ice, my love. Frozen hearts growing colder with time. There's no heat from our mouths. Please take me back to when I was yours. I need it, I need
Muito bem, então como você já deve ter percebido até agora, o orçamento de vendas ele é muito importante, pois ele dá o start inicial. Como a gente acabou de elaborar o orçamento de vendas para games, então a partir dele a gente vai elaborar então todas as demais peças orçamentárias. E a partir de agora, a gente vai falar sobre o orçamento de mão de obra. Tem que prestar atenção no seguinte ponto, muito importante que eu quero que você preste bem atenção agora. Como é uma empresa prestadora de serviços, a gente não está produzindo nada. Não estou pegando um produto e fabricando e elaborando um outro produto. Eu não pego uma matéria-prima e transformo. Por quê? Lá no livro, você estudou bastante, na disciplina de administração financeira orçamentária, lá com o professor Wellington, que existe uma indústria. Então, ela fazia uma projeção orçamentária de estoque, de material direto de fabricação, de estoque de matéria-prima, e tudo aquilo era colocado no orçamento. Você lembra disso? Para uma empresa prestadora de serviço, a gente não faz nenhum processo produtivo, a gente só presta um serviço. Então a gente não vai comprar nenhuma mercadoria, não vai ter um processo de industrialização, não vai ter estocagem. Então, para essa empresa do nosso caso, é só uma prestação de serviço. Então, o que eu tenho que levar em consideração? A mão de obra direta, porque é a pessoa que presta o serviço. Ela não vai produzir nada, mas aí eu tenho que fazer a mão de obra direta, o orçamento da mão de obra para prestar aquele serviço. Tudo bem? Se fosse uma indústria, aí eu teria que fazer um orçamento de compra de matéria-prima, um orçamento de estoque, um orçamento direcionado para a cadeia de produção. Não é o nosso caso. Na Games, como empresa prestadora de serviço, a gente pula, tudo bem? Mas sabendo que no caso industrial você já estudou lá no livro da disciplina. Então, a partir de agora, vamos para o orçamento da mão de obra direta. Compõe mão de obra direta, também com essa sigla, todos os trabalhadores relacionados na atividade fim da empresa. Olha, no caso, se fosse uma indústria, inclui os supervisores operários, o pessoal do almoxarifado, da manutenção, planejamento e controle da produção. No nosso caso, como empresa prestadora de serviço, são aqueles que executam este serviço. Normalmente é considerado um custo variável, dada a alta correlação entre o tempo de mão de obra direta e o volume de produção. Então, normalmente, a mão de obra direta é variável. Quanto mais eu produzir essa prestação de serviço, mais gente eu vou precisar. Quanto menos prestação de serviço, menos pessoas eu necessito. Tudo bem? Por vezes, essa relação pode ser por hora, pode ser por unidade de produção, pode ser em unidade de volume ou de peso. Vamos ver a projeção do custos de elaboração de serviços da nossa empresa da Games. Eu tenho a mão de obra direta, que é aquele que executa o serviço, e existe um departamento que está envolvido na produção desses serviços. Seria um departamento de manutenção. Então, vamos dizer que é o departamento responsável pela prestação de serviço da nossa empresa. E as horas de mão de obra para execução de cada serviço é 0,5 horas ou 30 minutos, tá? 0,5 hora ou 30 minutos. Então, para cada serviço que a Games presta, ela leva em torno de 30 minutos ou 0,5 horas, metade de uma hora aí, para fazer essa prestação de serviço. E o salário hora em reais é de R$ 4,00. Tudo bem? Aqui é a mão de obra direta. Se fosse um restaurante, professor, o salário do cozinheiro, por exemplo, seria uma mão de obra direta. Agora, a pessoa que fica no caixa do restaurante já seria uma mão de obra indireta, porque ele não está se relacionando diretamente ao processo de produção. Então, mão de obra direta é aquele que se relaciona diretamente à execução do serviço ou da produção. Aquele que se relaciona indiretamente, tudo bem? Como, por exemplo, o pessoal do administrativo, o pessoal da portaria, um exemplo, é uma mão de obra indireta. Tudo bem? No nosso caso aqui, a gente vai focar na mão de obra direta. Olha só, vamos fazer o orçamento da mão de obra direta para o ano de 2016, não esqueça disso, para a empresa da Games. Quantidade de serviços. No primeiro trimestre, a gente viu que o orçamento de vendas projetado é de 700 serviços prestados. Cada serviço, ele ocupa 0,5 horas do funcionário. Então, as horas totais para prestar 700 serviços
é 350 horas. Tudo bem? 350 horas. Por quê? Um serviço é 0,5 hora ou 30 minutos. Só multipliquei, vai dar 350 horas. Qual que é o custo das horas de mão de obra? Nós vimos que a mão de obra tem um custo de R$ 4,00 a hora. Então eu multiplico. Faço essa multiplicação, eu tenho um custo total das horas da mão de obra de R$ 1.400 para o primeiro trimestre. Para o segundo trimestre, eu tenho uma projeção aqui de serviços de 900 serviços. Quais são as horas de mão de obra para elaborar um serviço? 0,5 horas, não é? Multiplico 900 serviços vezes 0,5 hora para executar um serviço. Então, eu tenho uma necessidade de 450 horas para fazer a prestação de 900 serviços. R$ 4,00 é a hora da prestação de serviço, é o salário do meu funcionário aqui. Então, eu vou ter um custo da hora da mão de obra de R$ 1.800. Para o terceiro trimestre, 500 serviços prestados é minha projeção. Se é 0,5 hora para prestar um serviço, multiplico, eu tenho a quantidade de hora total para prestar esse serviço de 250 horas, para prestar esses 500 serviços. Multiplico por R$ 4,00, que é o custo hora da mão de obra, que é o salário que eu pago para ele, eu tenho um custo aqui de 1.000. Eu faço a mesma coisa para o quarto trimestre. Assim, eu totalizo R$ 5.800 de orçamento de mão de obra direta. Tudo bem? Então, para executar essa quantidade de serviços aqui do quarto, do terceiro, do segundo e do primeiro trimestre, para fazer esses serviços, eu tenho todos esses custos, 1.400, 1.800, 1.000 e 1.600, que somado durante o ano, eu vou ter um custo total de mão de obra aqui em valores monetários de R$ 5.800. Por isso que é importante a gente fazer bem o que? O orçamento de vendas, né? Porque se esse orçamento estiver furado, já vai ficar furado também já o meu orçamento das horas de mão de obra. Tudo bem? Então fizemos o orçamento de mão de obra direto. Fizemos o orçamento de vendas e do orçamento de vendas fizemos o orçamento da mão de obra direta. Agora vamos fazer o orçamento dos custos indiretos de fabricação no quadro. Vamos lá conhecer. Agora, vamos fazer os custos indiretos de fabricação, aqueles que não se relacionam diretamente à prestação de serviço. A gente não fabrica nada, então é a prestação de serviço. Custos indiretos de prestação de serviço. Os custos indiretos são aqueles que não podem ser classificados como mão de obra direta ou matéria-prima, ou seja, não tem relação direta com o nível de produção. Eles podem ser fixos, variáveis ou até mesmo semi-variáveis. Tudo bem? Então, o custo indireto é o gasto efetuado pela empresa que não pode ser apropriado diretamente ao produto no momento de sua produção ou de prestação de serviço. Tudo bem? Como, por exemplo, mão de obra indireta, materiais indiretos, manutenção, energia elétrica, depreciação, seguros, são exemplos aqui de custos indiretos. Tudo bem? A mão de obra indireta é aquela que pode ser considerada um custo, pois possui relação com a produção, mas ela não pode ser convertida em uma unidade produzida. Tudo bem? Como, por exemplo, o setor de limpeza da área de produção, a logística, a vigilância, materiais indiretos, que são materiais empregados nas atividades auxiliares da empresa, tudo bem? Como, por exemplo, graxas, lubrificantes, lixas. Manutenção, como máquinas e equipamento. Ela é semivariável, são aquelas que têm variação no valor do total pelo volume de unidades produzidas, mas não exatamente na mesma proporção. Energia elétrica. Se a energia elétrica está ligada ao processo de produção, então quando aumenta a produção, aumenta o seu consumo, mas muitas vezes não na mesma proporção. A depreciação é essa perda de valor de um bem ou serviço. E os seguros, né, que pode ser de veículos, móveis, também da infraestrutura.
Vamos para o caso da Games. Quais são os custos indiretos da nossa empresa aqui no nosso caso? Quais são os custos indiretos aqui da nossa empresa? Bom, o aluguel, ela tem um montante de 16 mil. Então, quer dizer que para o ano de 2016, a Games, ela tem uma projeção de pagar R$16 mil de aluguel ao longo do ano de 2016. A depreciação, ela tem uma projeção aí, a Games, para o ano de 2016, pagar 4 mil, não pagar, porque a depreciação é despesa não caixa, mas ter aí 4 mil reais de depreciação. Seguros, olha só, ela tem uma projeção de pagar 2 mil reais de seguro para o ano de 2016. Então, esses aqui são custos indiretos, porque são itens aqui que eu não consigo apropriar diretamente a minha prestação de serviço, mas são custos que acontecem. E ele precisa constar no meu orçamento, porque muitas vezes eles precisam ser pagos. Tudo bem? E é trimestralmente. Como minha prestação de serviço é trimestral, eu preciso alocar trimestralmente essas informações. Logo que aqui eu tenho essas informações anuais. Então aqui eu consigo fazer o custo indireto por ano dentro do meu orçamento. Então esse aqui é o meu orçamento de custo indireto para o ano de 2016. Olha só, qual que era o valor do aluguel que a gente viu no slide anterior? 16 mil, não é verdade? Só que o meu orçamento aqui é trimestral, então eu vou alocar em partes iguais. Então para o primeiro trimestre eu pago 4 mil, segundo 4 mil, terceiro 4 mil, quarto 4 mil reais. A depreciação não é o valor de 4 mil? Então, coloca aqui mil e mil reais, totalizando aqui 4 mil reais de depreciação. Seguros. Seguros é um valor de 2 mil. Aqui está errado. Corrija aí no seu material. 2 mil reais. Depreciação 2 mil. Então é 500 no primeiro. Seguros 500 no primeiro, 500 no segundo, 500 no terceiro, 500 no quarto. Tudo bem? Totalizando 2 mil reais de pagamento de seguros. Muito bem. Agora eu posso fazer o custo indireto de prestação de serviços por trimestre. Então, olha só. R$ 5.500 no primeiro trimestre, R$ 5.500 no segundo trimestre, R$ 5.500 no terceiro trimestre, R$ 5.500 no quarto trimestre, totalizando aqui um valor de R$ 22 mil. Esse é o meu orçamento de custo indireto de prestação de serviço para o ano de 2016, para que eu atenda ali a minha projeção, o meu orçamento de vendas. Tudo bem? Bom, até aqui então a gente caminhou mais um pouco, né? Falamos sobre os orçamentos, falamos sobre o orçamento de venda, falamos sobre o orçamento de mão de obra direta e falamos sobre custos indiretos de fabricação. Tudo bem? Então, a gente está elaborando aí uma peça orçamentária da Games Limitadas para uma empresa prestadora de serviços, tudo bem? A partir de um diagnóstico que eu tinha para um período final, que era o ano de 2015, segura essas informações que eu vou usá-la bastante, lá da DRE do balanço, eu vou usar bastante aquelas informações ainda. E estou elaborando agora essa peça orçamentária, levando em consideração as projeções que essa empresa está fazendo. Tudo bem? Este é o raciocínio que a gente está elaborando até aqui em nossa aula. Tudo bem? Vamos ao quadro, vamos dar mais um passo. Eu tenho que fazer agora o orçamento das despesas administrativas e despesas comerciais. Por quê? Após estimar os custos com a mão de obra direta e os custos indiretos de prestação de serviços, vamos dar um novo passo agora nessa produção de orçamento. Os gastos com a prestação de serviço não se limitam apenas a gastos com a mão de obra e gastos indiretos.
mas também é necessário levar em consideração a parte administrativa da empresa. E a parte administrativa, a gente classifica ela como uma despesa. Então, o objetivo aqui é estimar as despesas ou gastos envolvidos com a área administrativa e projetar as despesas. Então, as despesas, elas são sacrifícios financeiros das áreas administrativa e comercial para obtenção de receita. E ela também pode ser fixas, variáveis ou semi-variáveis. Eu trouxe alguns exemplos aqui para você. Olha, despesas de marketing. Ela pode ser fixa ou também até mesmo variável. Ou seja, a minha empresa ela pode ter um setor de marketing, ou eu posso contratar uma empresa para fazer o meu marketing comercial, meu marketing digital, e eu vou ter um valor que vai ser pago. Eu posso pagar um valor fixo, anual, ali, mensalmente, ou pode ser até mesmo variável. Conforme aumenta minhas vendas, eu invisto mais em marketing. Por exemplo, franquias têm royalties lá, por exemplo, para propaganda, um valor para propaganda também. Salários e encargos, fixo, ou ela pode ser semi-variável. Por que semi-variável? Aqui, como por exemplo, a administração de vendas, fixa e semi-variável. São pessoas, por exemplo, que recebem salário fixo e mais comissão, né? Tem um valor fixo e depois, conforme aumenta as vendas ou tem participação no faturamento, aí aumenta o salário. Então, ela pode ser semi-variável. E a depreciação, ela pode ser também fixa, mas aqui depreciação do escritório, tá? Essa depreciação é diferente. Essa depreciação, por exemplo, de computador, de utensílios como mesas, cadeiras, parte elétrica, celular, se a empresa usar, aí já direcionada à parte administrativa, de máquinas e equipamentos para a área administrativa, tudo bem? A empresa Games, ela tem uma área administrativa responsável por fazer a organização dessa empresa. Então agora a gente vai fazer a projeção das despesas administrativas e de vendas ao ano. E vamos alocar trimestralmente em partes iguais. Olha só, então tem as despesas administrativas, salários da administração de 3.000, outras despesas fixas de R$800 e despesas com vendas, por exemplo, propaganda, R$1.850. Essas são minhas despesas administrativas para o ano, tudo bem? São dados hipotéticos, tá? Para o ano de 2016. É projeção que eu estou fazendo. Então, eu posso colocar aqui. Olha só, salários da administração. Nós não vimos que era um valor total de 3.000? Vimos. O meu orçamento não é trimestral? Então, vamos alocar em partes iguais, então, na nossa projeção. 750, 750, 750, 750 por trimestre. Outras despesas, nós vimos que era um valor de 800. Vou alocar em partes iguais aqui trimestralmente. Sempre vai ser assim, professor? Não, é o nosso exemplo didático, mas pode ser valores diferentes, tá? Não teria problema nenhum. Propaganda, despesas com propaganda, R$1.850. Vou fazer aqui o quê? Alocação proporcional. 452,50, 462,50 para todos os trimestres. Perfeito? Bom, agora que eu tenho as despesas administrativas projetadas, eu posso ver o orçamento para o trimestre. Então, para o primeiro trimestre, qual que é o meu orçamento de custos para salários de administração, para despesas fixas e para propaganda? R$1.412,50. Isso para o primeiro, para o segundo, para o terceiro e para o quarto trimestre. Essa é a minha projeção de quê? Projeção de despesas administrativas e de vendas. Tudo bem? Então, dada essa projeção de vendas que eu fiz lá no começo da estrutura de prestação de serviços da Games, ela, para se adequar a essa demanda, será necessário um gasto no ano de 2016 de R$5.650 para a parte administrativa.
Olha só como é importante o orçamento de vendas, porque dado aquele orçamento de vendas, eu vou ter um gasto em 2016 de 5.650 na área administrativa. Tudo bem? Isso aqui é uma projeção de vendas que a gente colocou. Então, a partir dessa projeção, eu já consigo dar um próximo passo, que eu quero fazer agora uma projeção de investimento. Por quê? Se eu fiz uma projeção para vendas, mão de obra direta, para custos indiretos, para despesas, eu também posso, para o próximo ano, querer fazer um investimento? Posso. Posso adquirir um veículo, uma máquina, e isso deve estar no meu orçamento também, porque isso deve ser considerado também, pois eu vou ter que fazer esse pagamento. Então, tem que colocar neste orçamento também se eu quero fazer o quê? Investimentos. E esses investimentos precisam constar na peça orçamentária desta organização. E assim ele vai ter que tomar a melhor decisão. Se é o melhor momento de fazer um investimento. Eu só faço investimento caso, quando eu elaboro o meu orçamento, eu consigo visualizar que caiba fazer esse investimento dada o contexto do meu negócio, os cenários, positivo, pessimista, neutro, onde cabe realizar e fazer uma projeção orçamentária colocando os investimentos. E vamos dizer que a Games também, ela vai fazer um investimento. Só que antes de falar disso, é importante falar sobre a depreciação. Vamos no quadro. A depreciação é a expressão de perda de valor dos ativos imobilizados devido à sua utilização. É definida como a diminuição do valor dos ativos permanentes devido a desgastes em suas utilizações, ações de desgaste pela natureza ou obsolescência. Tudo bem? Ou seja, a depreciação ela é uma despesa não caixa, ou seja, ela não sai do bolso da empresa, a empresa não paga depreciação. Porém, contabilmente, o bem ali, a máquina, o veículo, a estrutura, ela perde valor. Só que ela é muitas vezes considerada para fins de imposto de renda, né? Lá quando você faz a projeção da DRE, você coloca o imobilizado para você pagar menos imposto de renda, tá? Mesmo sendo uma despesa não caixa, a legislação brasileira permite que a empresa coloque o valor da depreciação para pagar menos imposto de renda, tá? Isso é totalmente permitido. Mas a depreciação a gente tem que falar, por quê? Porque os móveis, imóveis, veículos e máquinas perdem valor e a empresa ela precisa fazer novos investimentos para se renovar, para trazer novas tecnologias, para prestar um serviço melhor para o seu cliente. Por isso a gente tem que falar disso, de projeção de investimentos no imobilizado. O imobilizado é isso, máquinas, equipamentos, são investimentos que vão fazer com que a empresa ela renove aí a sua estrutura para uma melhor prestação de serviço, ou de vendas, ou de fabricação, enfim. Não é diferente para games. Por isso vamos no quadro que eu quero te apresentar a projeção de investimento no imobilizado da Games Limitadas. Então, para o ano de 2016, a equipe orçamentária, você, vamos levar em consideração que a empresa quer fazer um investimento aqui em veículos e máquinas para o ano de 2016. Então, a empresa, para o primeiro trimestre, ela vai pagar R$ 3.500 de investimento em veículos, R$ 2.000 em máquina, totalizando no primeiro trimestre um investimento de R$ 5.500 em veículos e máquinas. Ela quer aí modernizar, trazer um veículo novo, máquinas novas para melhor prestar o serviço junto aos seus clientes. Assim será para o segundo trimestre, para o terceiro trimestre e para o quarto trimestre, onde sempre vai dar um valor trimestral de R$ 5.500, que essa empresa ela vai desembolsar para fazer esse investimento, tudo bem? Por quê? Esse investimento ele é fundamental para que a empresa ela possa estar se renovando. Olha só, então eu posso colocar naquela nossa tabelinha. Basicamente a informação do outro slide, só que em trimestres aqui
nessa tabelinha vertical, eu coloco veículos, máquinas e investimento total de 5.500 por trimestre. Então, essa empresa para o ano de 2016 tem uma projeção de investimento em máquinas e veículos de R$22 mil. Isso é uma projeção de investimento no imobilizado. Isso é muito importante porque o gestor, normalmente, ele tem duas tomadas de decisões. Decisão de investimento e decisão de financiamento. Basicamente, um gestor financeiro ele tem que tomar essas duas decisões. Decisão de investimento e decisão de financiamento. Sempre com o objetivo final de maximizar a riqueza do investidor. Basicamente é isso. Se ele vai tomar uma decisão de investimento, ele tem que saber o momento exato de que ele pode investir naquele negócio, porque ele sabe que aquele investimento vai te trazer um retorno. Por exemplo, vamos supor que esses veículos, a empresa Games utilize carro para se deslocar de um cliente ao outro. Se ela acha que o carro da empresa não está muito legal, então ela vai comprar um carro novo, tá? E esse carro novo para que a sua equipe possa se locomover melhor para prestar esse serviço. Então, é uma característica, uma decisão. Ou de financiamento, seja de um capital de giro, ou até mesmo de financiar aí esse investimento. Mas se eu financio muito, o que acontece? Eu faço um financiamento de longo prazo, isso vai carregar meu passivo não circulante. Meu passivo não circulante são minhas contas de longo prazo. Eu carregaria muito lá, se eu faço um financiamento muito elevado. Ou se eu faço financiamento a curto prazo, eu carrego o meu passivo circulante. Então, ele tem que tomar, o gestor, ele tem que ter bem claro quais as opções que ele deve levar em consideração na hora de tomar uma decisão de investimento ou de financiamento. Tudo bem? Esse foi mais um orçamento que a gente elaborou. Orçamento de vendas, orçamento de mão de obra direta, orçamento de custos indiretos, nós elaboramos o orçamento de despesas e nós elaboramos o orçamento de investimentos. Tudo bem? Agora, voltando ao slide, eu posso fazer o orçamento dos custos dos serviços prestados. Custo da mão de obra direta, 5.800. Custos indiretos de fabricação, R$22 mil, tá? Esse é o custo indireto. Isso aqui não tem nada a ver com o imobilizado, tá? Também deu R$22 mil lá atrás. Então, o custo dos serviços prestados, que é essa soma, para o ano de 2016, tem um orçamento aqui de 27.800. Só que aqui eu não estou levando em consideração nem a despesa, não está aqui a despesa tem um valor de 5.650, e o investimento imobilizado, ele tem um valor aí de R$22 mil também, tá? Esse valor de R$22 mil que é do investimento imobilizado, não é do custo indireto. Isso aqui é do custo indireto, que também deu 22. Então, o custo do serviço prestado orçado para o ano de 2016, para atender trimestralmente aquele orçamento de vendas, deu este valor aqui. Aí, mais também os 5.650 das despesas e mais o 22 mil do investimento imobilizado. Tudo bem? A gente completou aqui, então, o orçamento da Games, levando em consideração esses pontos importantes da peça orçamentária. Na próxima aula, eu vou trabalhar com você a DRE, o balanço patrimonial e o fluxo de caixa projetado para essa empresa para o ano de 2016, e aí a gente fecha a construção deste orçamento. Tudo bem? Antes de terminar, vamos ao quadro. Deixa uma reflexão. Qual a relação do ativo não circulante, especificamente imobilizado, que fica lá no ativo não circulante, confere aí no seu balanço patrimonial, com a rentabilidade da empresa? Com a rentabilidade da empresa. Por que essa pergunta, professor? Porque o ativo não circulante é onde fica ali o imobilizado e também a depreciação. E o imobilizado dessa empresa já é elevado. A gente viu lá que era de R$85 mil. Se ele é muito elevado, se eu faço muitos investimentos, eu faço financiamento de imobilizado, mais máquinas e equipamentos, o que acontece? Eu carrego muito o meu passivo
isso pode tirar liquidez, porque eu tenho um desembolso muito grande para pagar imobilizado. Imobilizado, máquina e equipamento, eu não consigo vender fácil. É ali só para prestação de serviço que eu utilizo. E eu onero o meu ativo circulante, que é onde estão as disponibilidades. As disponibilidades é aquilo que gira dinheiro facilmente. E eu sobrecarrego. Por quê? Eu invisto imobilizado e deixo pouco para o ativo circulante. E isso pode danificar, sem dúvida nenhuma, a rentabilidade de uma empresa. Muito bem, eu vou deixar um momento de pergunta, vou ver as perguntas que chegaram para a gente finalizar a nossa aula. Já já estou de volta. Skinner, Layla. Skinner, lightning, breathing flames from tourist trade, and your eyes go quite frightening. You lock your gaze onto my face, heavy-eyed, crawling on the roadside, swinging from the streetlights. I hope by the morning I will have grown back. By the morning I will have grown back. I'll escape within, showing more my skin. Then I'll go home, Amsterdam. I'm a flying kite in the breeze, just restlessly seeking images. Muito bem, estamos de volta. Não houveram perguntas, eu espero que tenha ficado claro. Caso não tiver, pode mandar aí para os nossos tutores, que a gente vai tirar suas dúvidas. Mande também agora lá no chat a atividade. Eu agradeço desde já a sua audiência, desejo a você ótimos estudos e nos vemos na próxima aula.